Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, estamos com vocês aqui todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para o André com esse tema maravilhoso que nós temos hoje, eu quero já pedir para você, que está participando, que sempre participa aqui dos nossos programas, se inscreva aqui nos nossos canais, dê o seu like, compartilhe e comente, faça os seus comentários, coloque suas perguntas, suas sugestões, que serão sempre muitíssimo bem-vindas e todas elas analisadas. Andréa, como você está? Olá, Daniel, eu estou muito bem. E vocês, como é que estão? É sempre um prazer a gente estar aqui às quintas-feiras, falando dos mais variados temas. E, Daniel, eu já vou contar o tema de hoje. Nós vamos falar de Deus, mas de uma maneira um pouco diferenciada. Eu queria te perguntar se nós realmente somos imagem e semelhança de Deus. O que é que você acha? O que é que as pessoas pensam sobre isso? É interessante esse tema, viu? Porque, enfim, vai longe, Mas vamos dissecar algumas coisinhas por aqui. Primeiro, de onde vem, esse termo somos imagem e semelhança de Deus? Vem da Bíblia, Começa por aí, vem da Bíblia no sentido de que Deus, então, teria criado o homem à sua imagem e semelhança. Não vamos entrar aqui na questão bíblica do negócio, se a pessoa tem que acreditar na Bíblia, se não tem que acreditar na Bíblia, o que é a Bíblia, o que não é a Bíblia, porque a gente sabe que em termos religiosos pode gerar discussões e não é o nosso objetivo. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia é um livro histórico e é um livro que tem muita coisa interessante dentro dele para ser analisada, pesquisada e considerada, até porque é um livro de 5.000 anos e que conta muito da história humana e que conta muito de como nós chegamos até aqui. Quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus, nós estamos, então, em primeiro lugar, a primeira fonte, como eu comentei, é a Bíblia. Mas o que a Bíblia fala? Então, as pessoas, dentro da religião, vão dizer assim, poxa, então significa que se Deus criou nós, os humanos, a sua imagem e semelhança, e ele criou Adão e Eva, significa que Deus também, ou seja, sei lá, é peladinho, ele tem cabelinho, 2 braços, 2 pernas, fala, tem barba, não sei se Adão tinha barba, já ter barba naquela época, enfim, então Deus é igualzinho. E a gente faz aquela imagem de Deus como aquele senhorzinho, sentado num trono, porque afinal, se os nossos reis aqui sentam num trono, não vai ser Deus que não vai sentar num trono, Então, muitas vezes, até com uma coroa na cabeça, e está lá, todo imponente, aí analisando, vendo nossa vida, esperando a gente chegar lá para decidir o que fazer conosco. Então, assim, é o antropomorfismo, ou seja, então, quando a gente começa a trazer as características humanas, então daí que vem o pensar em Deus de uma forma humana, antropomórfica, porque a Bíblia falou isso, a gente pensa em Adão e Eva, e aí as religiões jogam isso para frente, não vão pensar 2 vezes. Então a gente tem esse antropomorfismo transformando Deus naquele velhinho e tal. Agora, André, enfim, eu vou me estender um pouquinho, mas vou tentar ser curto para voltar agora para você, que você levantou aí um tema aqui, complexo, cheio de vertentes. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai falar da imagem e semelhança de Deus, nós temos que, então, separar essas questões. Então, primeiro ponto, somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós invertemos a situação. Então, a gente começa a imaginar que porque Adão e Eva são a sua imagem, então que Deus também é. É claro, vou passar a palavra para você já, mas é claro que Deus não é fisicamente igual ao ser humano. Deus não está nesta dimensão. Deus não está sujeito aos nossos DNAs. Deus não está tendo uma experiência neste planeta. Deus não está limitado, ele não tem limitação que nós, só que é uma limitação. Deus não tem essa limitação. Enfim, então nós vamos ver com Deus como uma energia pura e daqui a pouco a gente comenta o porquê então temos essa semelhança ou não. Pois é exatamente o ponto que você tocou agora, que eu estava me questionando esses dias e conversando com umas pessoas do grupo. É muito comum nós percebermos as pessoas fazendo exatamente isso, transformando Deus numa espécie humana, parecido com a nossa espécie, Porque a gente enxerga a vida pelos nossos olhos, até aí tudo bem.
Mas se Deus é pura energia, puro amor, e se eu sou imagem e semelhança desse Deus que me criou, então eu também sou amor. Não é mais certo eu me ver na forma dele do que eu vê-lo na minha forma? Exato, André, isso é muito melhor. Porque quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou Deus é a nossa imagem e semelhança, na verdade nós estamos trazendo a ideia e o conceito universal de que tudo está interligado e de que absolutamente tudo neste universo tem, né, a centelha divina. Ele só existe porque faz parte da consciência divina. Nós somos um reflexo da consciência divina, nós somos a vontade divina, nós somos o sopro divino, nós somos feitos de Deus. Né? Ou seja, então, do que nós somos feitos? Somos feitos de Deus. E se Deus é amor incondicional, se Deus é energia pura, se Deus é essa centelha divina que a gente ainda não consegue sequer entender dentro da nossa dimensão, significa que Ele nos criou com base nesta massa, né? Nesta frequência, neste tecido divino. E é justamente isso. Então, nós temos esse Deus dentro de nós. Nós somos formados por Ele. Nós somos a representação desse amor divino maior. Então, a nossa consciência interna, lá no fundo, aquilo que nós somos verdadeiramente, essa é a nossa essência. Isso é igual à imagem e semelhança de Deus. A nossa consciência interna, ela é o reflexo da consciência maior, da consciência divina. Então, é lá no nosso íntimo que nós temos essa imagem, né, entre nós e a divindade. E aí você tocou num ponto também que eu percebi o seguinte: ele é essa energia e eu sou feita da mesma energia dele. Eu sou uma criatura deste Deus. E aí o que acontece? Eu não consigo enxergá-lo fora. Ele não tem uma forma de 3D, uma forma física. Eu preciso olhar para dentro para enxergá-lo? É ótima pergunta, né? Deus, a gente costuma, né? Então a gente começa com a reza, né? Pai Nosso que estás no céu, e a gente já imagina ele longe, em outro lugar. Ou a gente, nós temos a centelha divina e a gente imagina ele lá dentro. E a gente fica confuso porque a gente vive no mundo dual, né, no mundo material, no mundo dual, no mundo onde o espaço-tempo regem. Então, a gente sempre quer colocar Deus em algum lugar, né, dentro do tempo, dentro do espaço. Então, a gente fica lutando entre colocar ele para dentro de nós, ele colocar ele para fora. Mas, na verdade, assim, a gente pode perceber Deus tanto dentro quanto fora. E mesmo Deus que existe em nós. Porque se a gente parar para meditar e perceber quem nós somos, nós vamos perceber que mesmo nós, a gente pode nos encontrar dentro de nós ou fora de nós. Que nós também extrapolamos a nós mesmos. Que nós também somos muito maiores do que a gente acha que nós somos. Então, na verdade, é numa outra dimensão que a gente vai se encontrar e encontrar Deus. E toda vez que a gente tentar encaixar esse encontro nessa dimensão, nosso cérebro não vai permitir, porque ele vai ficar querendo encontrar local. E toda vez que você tem dois locais, significa que existe uma separação. Né? Ou seja, então, se eu tenho dois locais, eu tenho uma separação, porque não é o mesmo local. Mas nessa outra dimensão, nessa outra espiritualidade maior, não existe o local, não existe espaço-tempo. E aí sim, não há que se falar de separação. E é só nesta outra dimensão, portanto, que nós vamos entender o que é a verdadeira união divina e por que a gente fala que estamos todos interligados. Né? Ou seja, então, ali não existe essa separação. Eu posso pensar que existe um grande salto evolutivo quando eu reconheço essa não divisão, porque essa divisão é algo muito mental. Sem dúvida, você foi no ponto. Essa divisão é mental, é a maneira do nosso cérebro, do nosso corpo mental, do nosso raciocínio tentar entender a nossa relação com Deus. Então, tudo na nossa vida a gente se relaciona. E a gente se relaciona, então, sempre vendo a outra coisa ou pessoa que a gente está se relacionando como uma coisa fora de nós. Porque é assim nessa dimensão. Então, se eu pego aqui um celular, eu estou me relacionando com ele, mas ele está fora de mim. Se eu falo com você, eu estou me relacionando com você, mas você está em outro local, então você está fora de mim. E a gente tem esse conflito. Agora, é um conflito mental, eu juro, puramente mental. Quando eu parar para entender que esta
esta localidade não existe, né? O princípio da não localidade quântica, inclusive, né? Ou seja, o mesmo princípio da não localidade quântica, quando a gente entende a não localidade, a gente entende que, na verdade, existem dimensões onde as coisas são não locais, não dependem desse espaço, então a gente vai começar a compreender o que significa realmente ter Deus dentro de nós. Me parece que uma definição que calhou muito bem para mim é Deus como o oxigênio. Eu não consigo separar o oxigênio de mim, eu simplesmente respiro, tem hora que ele está dentro, tem hora que está fora, e aí eu não consigo ver, mas eu sei que ele está aqui, né? Tanto o oxigênio quanto Deus, seria assim? É uma excelente comparação, adorei teu exemplo, e tem muito a ver, porque é isso mesmo, né? Se a gente considerar o oxigênio, aí ele está dentro ou está fora? Ele está dentro e está fora, e ao mesmo tempo ele está entrando e está saindo, ao mesmo tempo ele está disponível, ao mesmo tempo eu posso fechar a respiração e me fechar ele, né? Então, tudo isso, né? Ou seja, a gente pode ver esse no teu exemplo que faz muito, muito sentido. Muitas vezes eu percebo nós, seres humanos, nos colocando tão pequenos diante de um Deus, mas por que que a gente se faz assim tão pequeno se ele está ali e nos pequenos detalhes, nos pequenos átomos, menor que esses átomos, ele está na gente. E a gente se coloca tão pequeno, tem muito a ver com desmerecer, né? Estar ou ser uma parte integrante de Deus, não é? Quando Deus nos criou, e quando houve a individualização na nossa alma, nós nos tornamos consciências individuais, num passo anterior, existe um propósito, uma razão para toda essa divisão, né, em consciências individuais. E esse propósito é justamente em benefício do todo, em benefício da experiência global, da experiência total. O problema é que quando a gente é transformado nessa inconsciência individual, e a gente passa a ter o livre-arbítrio, e a gente começa a se misturar com o ego, com os medos e tudo mais, a gente esquece quem a gente é. E essa separação com Deus, na verdade, ela é uma ilusão, mas ela é fruto exatamente desse nosso esquecimento, do nosso esquecimento de quem somos, do esquecimento do porquê que fomos criados, em primeiro lugar, do esquecimento da importância que nós temos para o todo, para o próprio Deus, do qual nós somos também, né? Ou seja, uma alma centelha. Então, quer dizer, é esse esquecimento que causa essa separação. É apenas a nossa inconsciência sobre nós mesmos e sobre o propósito universal, né? Então, isso é que dá essa ilusão de separação, na verdade. É mais uma ilusão que o ser humano cria. E eu também pensei no seguinte aspecto: nesse caminho evolutivo que nós trilhamos aqui, neste planeta escola em que estamos, quando a gente parar de buscar Deus como um ser grande, mas ao mesmo tempo inacessível, e a gente deixar de trazê-lo para a nossa imagem, trazê-lo para o nosso mundo, e a gente perceber que nós é que temos que nos elevar, que evoluir e que chegar para o mundo dele, isso faz parte de um caminho evolutivo, isso faz parte de um crescimento pessoal? Faz com certeza absoluta, Andréa, porque nós somos justamente aquela parte de Deus que, né, está experimentando uma série de situações, é como se fosse Deus experimentando a própria vida através das suas criaturas, e neste processo de experimentação divina, nós vamos voltando pouco a pouco a ter consciência da nossa divindade, e conforme a gente vai tendo consciência disso, a gente vai elevando a nossa frequência novamente, elevando o que hoje é denso, vamos nos tornando mais fluidos, e a gente vai, então, retornando, por assim dizer, a essa fonte maior, e, portanto, eu começo a me reintegrar mentalmente, porque a gente sempre esteve com Deus, né, falando nesse sentido todo, mas eu começo a voltar a sentir, eu começo a voltar a perceber, eu começo a voltar a lembrar, eu começo a voltar a sentir como uma coisa maior. E a sensação, e dentro da humanidade, a gente se sente também distante de Deus porque a gente acha que a gente é muito, não tem poder, né? Ou seja, não, se eu fosse Deus, eu fazia pirlim-pim-pim aqui, fazia o que eu quisesse, né? Fazia acontecer, né? Nossa, ia fazer horrores, né? E acontece que justamente essa situação da gente se sentir sem poder
faz a gente se sentir mais distante de Deus, mas a gente para perceber que nós temos um poder incrível, né? Nós temos um poder maravilhoso que está dentro da nossa essência, da nossa consciência, experimentando tudo isso aqui, co-criando na nossa vida, tendo livre-arbítrio para agir dentro de tudo isso, crescendo, desenvolvendo, enfim, mas a gente está se fechando para essas riquezas todas. A gente está se fechando para essa realidade toda. E é isso que a gente tem que voltar a abrir. E conforme a gente voltar a abrir tudo isso, a gente melhora as nossas vidas, melhoramos, né, tudo de quem somos, nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade e tudo mais. Precisamos apenas voltar a acreditar em Deus, ter confiança e voltar a confiar em nós e saber que nada está fora do lugar. E que se hoje nós estamos aqui nessa semiconsciência, é por um propósito maior. E a nossa importância para o todo é gigante, é infinita. Olha, foi muito lindo esse programa de hoje. Eu acho que ele pode ser até mais profundo, mas a gente já estourou o nosso tempo aqui. Infelizmente, eu vou ter que te cortar hoje, mas quem sabe a gente volta a falar desse tema. Eu queria agradecer as suas explicações, agradecer as pessoas aqui presentes, né? Pedir para compartilharem, né, esse programa, porque ele está muito rico em informações para crescimento. E da minha parte, eu digo assim, lembrem-se sempre da questão do oxigênio. Deus é o oxigênio, você não vê, mas ele está ali, dentro, fora, em todo lugar. E se não há o oxigênio, não há vida. Se não há Deus, não há vida. Daniel, muita gratidão pelas suas explicações de hoje, pelos seus ensinamentos. Até a próxima. Eu que agradeço, gratidão, André, gratidão a todos vocês que estão acompanhando o canal. E é isso, o mais importante é a gente lembrar que nunca, jamais estamos ou estivemos sozinhos. Então lembrar, né, ou seja, Deus está aí em nós o tempo todo. Então vamos viver com alegria e vamos prosperar a cada dia mais em nossas vidas. Nos vemos na quinta-feira que vem com mais um programa Universo Maior. Dê o seu like, compartilhe, inscreva-se nos canais e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço. Gratidão.